a era da ansiedade. De acordo com todas as aparências externas, nossa vida é uma faísca entre uma escuridão eterna e outra. Só que o intervalo entre essas duas noites não é um dia sem nuvens, pois quanto mais sentimos prazer, mais ficamos vulneráveis à dor. E seja em primeiro ou em segundo plano, a dor está sempre conosco. Estamos acostumados a achar que a existência vale a pena através da crença de que há algo mais que a aparência externa, de que vivemos para um futuro além desta vida, pois a aparência externa parece não ter sentido. Se viver é acabar em dor, incompletude e inexistência, parece uma experiência cruel e fútil para seres que nasceram para raciocinar, ter esperança, criar e amar. O ser humano, como ser de sentido, quer que a vida tenha sentido, mas acha difícil acreditar que tenha mesmo, a não ser que exista algo além do que você vê, a não ser que haja uma ordem eterna e uma vida eterna por trás da experiência momentânea e incerta da vida e da morte. Pode ser que não me perdoem por apresentar um assunto sério com uma ideia frívola, mas o problema de fazer com que o caos aparente da experiência tenha sentido me lembra do meu desejo infantil de mandar um pacote com água pelo correio. O destinatário abre a caixa e solta um dilúvio no colo. Mas a brincadeira nunca daria certo, pois é impossível embalar e amarrar uma poça de água em um pacote de papel. Alguns tipos de papel não desintegram quando se molham, mas o problema é dar uma forma manejável à água e amarrar o laço sem estourar o embrulho. Quanto mais estudamos as soluções já testadas para problemas políticos e econômicos, artísticos, filosóficos e religiosos, mais temos a impressão de que gente extremamente talentosa está desperdiçando inteligência com a tarefa impossível e fútil de tentar colocar a água da vida em pacotes bem arrumados e permanentes. Há muitas razões que fazem com que isso deva ser óbvio para alguém que vive hoje. Sabemos muito sobre história, sobre todas as tentativas de pacote que acabaram desmontando. Sabemos tantos detalhes sobre os problemas da vida que eles resistem a simplificações fáceis e parecem mais complexos e disformes do que nunca. Além do mais, a ciência e a indústria aumentaram tanto o ritmo e a violência da vida que nossos pacotes parecem desmontar todo dia, cada vez mais rápido. Há então a sensação de que vivemos em uma era de insegurança fora do normal. Nos últimos 100 anos, muitas tradições sólidas caíram por terra. Tradições de família, da vida social, do governo, de ordem econômica e de crença religiosa. Conforme os anos passam, parece que contamos cada vez menos com pedras nas quais poderíamos nos segurar, que temos cada vez menos coisas que podemos tomar como absolutamente verdadeiras, certas e fixas para sempre. Para alguns, é uma liberação bem-vinda de restrições impostas por dogmas morais, sociais e espirituais. Para outros, é uma ruptura perigosa com a razão e com a sanidade, que tende a jogar a vida humana em um caos sem saída. Para muitos, talvez, o sentimento de libertação tenha dado uma alegria breve, seguida pela ansiedade mais profunda. Pois, se tudo é relativo, se a vida é uma torrente sem forma nem meta, em cujo fluxo absolutamente nada, a não ser a própria mudança, pode permanecer, ela parece ser algo sem futuro, logo, sem esperança.
Seres humanos ficam felizes desde que tenham um futuro pelo qual esperar, seja diversão amanhã ou vida eterna além túmulo. Por várias razões, cada vez mais pessoas acham difícil acreditar na última. Por outro lado, a primeira tem a desvantagem de que, quando a diversão acontece, é difícil aproveitar sem a promessa de que há mais por vir. Se a felicidade sempre depende de uma expectativa futura, estamos correndo atrás de um fogo fátuo, que nunca vamos alcançar até o futuro, e nós mesmos desapareceremos no abismo da morte. De fato, nossa era não é mais insegura que qualquer outra. Pobreza, doença, guerra, mudança e morte não são novidade. No melhor dos tempos, a segurança nunca foi mais que temporária e aparente. Mas foi possível fazer com que a insegurança da vida humana fosse suportável, através da crença em coisas imutáveis para além do alcance da calamidade, em Deus, na imortalidade da alma e pelas leis eternas do que é direito. Hoje, essas convicções são raras, até mesmo nos círculos religiosos. Não há nenhuma camada da sociedade. Deve haver até poucos indivíduos tocados pela educação moderna em quem não haja algum vestígio do fermento da dúvida. É simplesmente óbvio que durante o século passado, a autoridade da ciência tomou o lugar da autoridade da religião na imaginação popular, e que o ceticismo, pelo menos a descrença em coisas espirituais, se tornou mais comum que a crença. O declínio da crença se deu através de dúvida honesta, do pensamento cuidadoso e destemido de filósofos e cientistas inteligentíssimos. Movidos por zelo e reverência pelos fatos, tentaram ver, entender e encarar a vida como ela é, sem idealismo. Ainda assim, apesar de tudo o que fizeram para melhorar as condições de vida, a imagem que eles pintaram do universo parece ter deixado o indivíduo sem esperança. O preço dos milagres que eles fizeram nesse mundo foi o desaparecimento do mundo por vir, e estamos inclinados a nos colocar a velha pergunta: de que adianta alguém ganhar o mundo e perder a alma? A lógica, a inteligência e a racionalidade estão satisfeitas, mas o coração ficou faminto. Pois o coração aprendeu a sentir que vivemos para o futuro. A ciência pode, devagar e de forma incerta, nos dar um futuro melhor por alguns anos. Depois, para cada um de nós será o fim de tudo. Não importa quanto demore, tudo que foi composto vai entrar em decomposição. Apesar de algumas opiniões contrárias, essa ainda é a visão geral da ciência. Em círculos literários e religiosos, é comum pensar que o conflito entre ciência e religião é coisa do passado. Há até uns cientistas de boa vontade que sentem que quando a física moderna abandonou o materialismo atomista grosseiro, as principais razões para o conflito foram descartadas. Mas isso não é bem assim. Na maioria dos grandes centros de ensino, quem vive de estudar as implicações detalhadas da ciência e dos métodos científicos está mais longe do que nunca do que se entende como ponto de vista religioso. A física nuclear e a relatividade acabaram como velho materialismo, é verdade, mas nos deram uma visão do universo na qual há ainda menos espaço para ideias sobre propósito e projetos absolutos. O cientista moderno não é ingênuo a ponto de negar Deus, porque ele não pode ser visto com um telescópio, nem a alma, porque não pode ser revelada pelo bisturi.
Ele apenas percebeu que a ideia de Deus não tem necessidade lógica. Ele até duvida que essa ideia tenha algum significado. Não ajuda a explicar nada que ele não possa explicar de um jeito diferente e mais simples. Argumenta que, se tudo o que acontece supostamente está sob providência e controle divinos, isso na verdade equivale a não dizer nada. Dizer que tudo é governado e criado por Deus é como dizer tudo está para cima, o que não quer dizer nada. Essa noção não nos ajuda a fazer proposições verificáveis. Portanto, a partir da perspectiva científica, não tem o menor valor. Os cientistas podem estar certos nesse ponto. Podem estar errados. Discutir essa questão não é o nosso propósito. Só precisamos perceber que tal ceticismo tem enorme influência e estabelece o clima dominante da nossa era. O que a ciência diz em suma é: nós não podemos de jeito nenhum saber se Deus existe. Nada que sabemos sugere que sim, e todos os argumentos que alegam provar a existência dele são desprovidos de significado lógico. De fato, não há nada que prove que Deus não existe, mas o fardo da prova continua sobre quem propõe a ideia. Quem acredita em Deus, os cientistas diriam, se baseia em um terreno puramente emocional, sem respaldo na lógica ou nos fatos. Falando em termos práticos, essa visão da ciência equivaleria a uma espécie de ateísmo. Em teoria, equivale a um mero agnosticismo, pois faz parte da essência da honestidade científica não afirmar saber o que não sabe. E faz parte da essência do método científico não propor hipóteses que não possam ser testadas. Os resultados imediatos dessa honestidade são profundamente inquietantes e deprimentes, pois a humanidade parece incapaz de viver sem uma forma de mito, sem acreditar que a rotina e a labuta, a dor e o medo desta vida tenham algum significado no futuro. Novos mitos são criados imediatamente, mitos políticos e econômicos, com promessas extravagantes do melhor futuro neste mundo. Esses mitos dão ao indivíduo uma certa noção de significado ao fazer dele parte de um vasto esforço coletivo, no qual ele deixa de sentir um pouco do próprio vazio e da própria solidão. Ainda assim, a própria violência dessas religiões políticas denuncia a ansiedade por baixo delas, pois não passam de gente se juntando aos berros para se encorajar no escuro. Uma vez que se suspeita que uma religião seja um mito, seu poder acaba. Pode ser necessário para a humanidade ter um mito, mas não é possível se receitar um conscientemente, como se fosse um comprimido para dor de cabeça. Um mito só pode funcionar quando é tomado como verdade, e o ser humano não pode se fazer de bobo, de forma consciente e intencional por muito tempo. Mesmo os melhores apologistas modernos da religião parecem ignorar o fato, pois seus argumentos mais energéticos, em prol de algum tipo de retorno à ortodoxia, são aqueles que mostram as vantagens sociais e morais da crença em Deus. Mas esse não prova que Deus é uma realidade. Prova no máximo que acreditar em Deus é útil. Se Deus não existisse, seria necessário inventá-lo. Talvez. Mas se o público tiver qualquer suspeita de que ele não existe, irão inventá-lo em vão. É por isso que o atual retorno à ortodoxia, em alguns círculos intelectuais, tem um tom bastante oco. Grande parte disso é mais a crença em crer do que a crença em Deus. O contraste entre o crente moderno, culto, neurótico e inseguro, por um lado, e a paz interior e a dignidade tranquila do crente,
a moda antiga, faz do último alguém a se invejar. Mas é um erro de aplicação da psicologia fazer com que a presença ou a ausência da neurose seja o parâmetro da verdade, assim como argumentar que, se a filosofia de alguém faz com que essa pessoa seja neurótica, essa filosofia só pode estar errada. A maioria dos ateus e agnósticos é neurótica, enquanto a maioria dos católicos é feliz e está em paz consigo. Portanto, a visão dos primeiros é falsa e a dos últimos verdadeira. Mesmo se essa observação for correta, o raciocínio em que ela se baseia é absurdo. Seria o mesmo que afirmar: você diz que o porão está pegando fogo. Você está nervoso por causa disso. Como você está nervoso, é óbvio que o porão não está pegando fogo. O agnóstico, o cético, é neurótico, mas isso não implica uma filosofia falsa. Implica a descoberta de fatos aos quais ele não sabe como se adaptar. O intelectual que tenta fugir da neurose, fugindo dos fatos, está meramente agindo de acordo com o princípio que diz que, onde ignorância é uma bênção, ser sábio é loucura. Quando a crença no eterno se torna impossível e existe apenas o pobre substituto da crença no próprio ato de acreditar, os seres humanos buscam a felicidade nas alegrias do seu tempo. Não importa quanto tentem enterrar o fato no fundo da mente, eles sabem muito bem que essas alegrias são incertas e efêmeras. Isso acarreta dois resultados. Por um lado, a ansiedade de não estar participando de algo, de forma que a mente volteia de maneira nervosa e voraz, de um prazer ao outro, sem encontrar descanso e satisfação em nenhum. Por outro lado, a frustração de sempre ter que buscar um bem futuro em uma manhã que nunca chega. Em um mundo onde tudo se desintegra, leva os seres humanos a uma atitude de, afinal, para que serve isso? Como consequência, a nossa é uma era de frustração, ansiedade, agitação e vício em alguma droga. De alguma forma, devemos agarrar o que podemos enquanto podemos e pôr debaixo do tapete a percepção de que tudo é fútil e sem sentido. A droga é o nosso alto padrão de vida, um estímulo dos sentidos complexo e violento, que nos torna progressivamente menos sensíveis e, portanto, faz com que precisemos de ainda mais estímulos violentos. Somos sedentos de distração, um panorama de imagens, sons, experiências e excitações no qual o máximo possível deve ser incluído no menor tempo possível. Para manter esse padrão, a maioria de nós se dispõe a viver de uma maneira que consiste em fazer trabalhos que são um tédio, a fim de conquistar uma possibilidade de aliviar esse tédio durante intervalos de prazer, caro e frenético. Esses intervalos são tidos como a vida real e o objeto real por trás do mal necessário que é o trabalho. Ou imaginamos que a justificação para esse trabalho é a criação de uma família que vai continuar fazendo o mesmo tipo de coisa para criar outra família, e assim ad infinitum. Isso não é uma caricatura, é a simples realidade de milhões de vidas, tão banais que mal precisamos nos deter nas minúcias, a não ser para notar a ansiedade e a frustração de quem vive assim sem saber o que mais fazer. Mas o que vamos fazer? Parece haver duas alternativas. A primeira é, de um jeito ou de outro, descobrir um mito novo, ou ressuscitar o velho de forma convincente. Se a ciência não consegue provar que Deus não existe, podemos tentar viver e agir com base na possibilidade remota de que talvez ele exista no fim das contas. Parece não haver nada a perder nesta aposta, pois se a morte for o fim,
nunca vamos saber o que perdemos. Mas, obviamente, isso nunca vai levar a uma fé vital, pois, na verdade, não passa de dizer: já que tudo é fútil mesmo, vamos fingir que não é. A segunda é tentar encarar com seriedade o fato de que a vida é um conto narrado por um idiota e fazer dela o que conseguirmos, deixando que a ciência e a tecnologia nos sirvam o melhor que puderem ao longo da nossa jornada do nada ao nada. Ainda assim, essas não são as únicas soluções. Podemos começar acertando todo o agnosticismo de uma ciência crítica. Podemos admitir francamente que não temos base científica para acreditar em Deus, na imortalidade, nem em qualquer tipo de absurdo. Podemos nos abster de uma vez por todas de tentar acreditar, encarando a vida exatamente como ela é e nada mais. Desse ponto de partida, ainda há mais um tipo de vida, que não demanda mito nem desespero, mas demanda uma revolução completa no nosso jeito habitual, comum, de sentir e pensar. O que essa revolução tem de extraordinário é que ela revela a verdade por trás dos chamados mitos da religião e da metafísica tradicionais. Revela não crenças, mas realidades palpáveis que correspondem inesperadamente às ideias de Deus e de vida eterna. Há motivos para supor que uma revolução desse tipo tenha sido a fonte original de algumas das principais ideias religiosas, colocando-se em relação a elas como a realidade se coloca em relação ao símbolo e a causa ao efeito. O erro comum da prática religiosa comum é tomar o símbolo pela realidade, ver um dedo apontando um caminho e chupar esse dedo em busca de conforto, em vez de seguir o caminho. As ideias religiosas são como as palavras, têm pouca serventia e com frequência são enganosas, a não ser que se conheça a realidade concreta a que elas se referem. A palavra água é um meio útil de comunicação entre as pessoas que conhecem água. O mesmo pode ser dito da palavra e da ideia de Deus. Não quero parecer misterioso nem defender conhecimento secreto. A realidade que corresponde a Deus e vida eterna é honesta, sem truques, simples e aberta para quem quiser enxergar. Mas enxergar demanda correção da mente, assim como ver com clareza às vezes demanda correção dos olhos. Crença mais atrapalha que ajuda a descoberta dessa realidade, seja a crença em Deus ou no ateísmo. Agora, precisamos fazer uma distinção clara entre crença e fé, porque na prática comum, a crença passou a significar um estado de espírito quase oposto à fé. Crença, como estou usando a palavra, é a insistência de que a verdade é o que nós apreciaríamos, ou que gostaríamos que fosse. O crente abre a cabeça para a verdade, sob a condição de que a verdade condiga com seus desejos e ideias preconcebidos. A fé, por outro lado, é a abertura sem reservas da cabeça para a verdade, seja lá o que acabar sendo verdade. A fé não tem ideias preconcebidas, é um mergulho no desconhecido. A crença agarra, mas a fé deixa ir e vir. Neste sentido da palavra, fé é a virtude fundamental da ciência, assim como de qualquer religião que não seja autoenganação. A maioria de nós acredita para se sentir seguro, para fazer a vida individual parecer valiosa e significativa. A crença se tornou, portanto, uma tentativa de se apegar à vida, de apanhá-la e conservá-la para si. Mas não se pode entender a vida e seus mistérios enquanto se tenta apanhá-la. Na verdade, não é possível apanhá-la, assim como não é possível sair andando com um rio dentro de um balde.
Se alguém tentar colocar água corrente dentro de um balde, obviamente não entende o que é água corrente e sempre vai se decepcionar, porque a água não corre dentro do balde. Para ter água corrente, é preciso não segurar a água, para que ela corra. A mesma coisa é a verdade sobre a vida e Deus. A fase atual da história e do pensamento humano é especialmente apropriada para esse não segurar. Nossa mente foi preparada para isso pelo próprio colapso das crenças em que buscávamos segurança. De um ponto de vista que está estrita, embora estranhamente, de acordo com certas tradições religiosas, o desaparecimento de velhas tábuas de salvação e verdades absolutas não é nenhuma calamidade, mas, pelo contrário, uma bênção. Praticamente nos obriga a encarar a realidade com a cabeça aberta. E só é possível conhecer Deus de mente aberta. Assim como só se pode ver o céu através de uma janela clara. Não dá para ver o céu se o vidro da janela estiver pintado de azul. Mas pessoas religiosas que resistem à remoção da tinta da janela, que encaram a atitude científica com medo e desconfiança, que confundem fé com apego a certas ideias, são estranhamente ignorantes em relação às leis da vida espiritual que deviam ter encontrado nas próprias tradições. Um estudo cuidadoso de religião comparada e de filosofia espiritual revela que o abandono da crença, de qualquer apego à vida futura em benefício da própria e de qualquer tentativa de escapar da finitude e da mortalidade é um estágio regular e normal no caminho do espírito. Na verdade, é inclusive um primeiro princípio da vida espiritual que deveria ter sido óbvio desde o começo e surpreendente no fim das contas, que teólogos cultos devam adotar qualquer postura que não seja cooperativa em relação à filosofia crítica da ciência. Claro, não é novidade nenhuma que a salvação só vem através da morte da forma humana de Deus. Mas talvez não tenha sido tão difícil ver que a forma humana de Deus não é apenas o Cristo histórico, mas também as imagens, ideias e crenças no absoluto às quais a mente humana se apega. Eis o sentido completo do mandamento. Não talharás para ti nenhuma imagem, nem a semelhança de algo que esteja no céu. Não deves reverenciá-las nem adorá-las. Para descobrir a realidade fundamental da vida, o absoluto, o eterno, Deus, é preciso parar de tentar tocá-lo na forma de ídolos. Esses ídolos não são apenas imagens grosseiras, como a imagem mental de Deus como um senhor de idade em um trono dourado. São nossas crenças, nossas estimadas preconcepções da verdade, que criam obstáculos a abrir a mente e o coração, sem reservas para a realidade. O uso legítimo de imagem serve para expressar a verdade, não a possuir. Isso sempre foi reconhecido nas grandes tradições orientais, como o budismo, o Vedanta e o taoísmo. O princípio não é desconhecido dos cristãos, pois estava implícito nos ensinamentos de Cristo e em toda a sua história. A vida dele foi, desde o começo, aceitação e compreensão total da insegurança. As raposas têm tocas e os pássaros no ar têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde pousar a cabeça. O princípio ainda mais adequado se Cristo for tomado como divino no sentido mais ortodoxo, como encarnação única e especial de Deus, pois o tema básico da história de Cristo é que essa imagem expressa de Deus se torna a fonte da vida no próprio ato de ser destruída. Aos apóstolos que tentaram se apegar à divindade na forma da sua individualidade humana, ele explicou: a não ser que um grão de milho caia na terra e morra, permanece sem frutos. Mas,
ao morrer, produz muitos frutos. Na mesma veia, ele os advertiu: é necessário para vocês que eu me vá, pois, se eu não me for, o Paracleto, o Espírito Santo, não poderá vir até vocês. Mais do que nunca, essas palavras são aplicáveis aos cristãos e expressam com precisão todas as circunstâncias do nosso tempo, pois nunca entendemos de fato o sentido revolucionário por trás delas. A verdade incrível de que o que a religião chama de visão de Deus é encontrada ao desistir de qualquer crença na ideia de Deus. Pela mesma lei do esforço contrário, descobrimos o infinito e o absoluto, não através do empenho em escapar do mundo finito e relativo, mas através da mais completa aceitação de suas limitações. Por mais paradoxal que pareça, achamos que a vida tem sentido só depois de ver que ela não tem propósito, e conhecemos o mistério do universo só depois de nos convencermos que não sabemos absolutamente nada sobre ele. O agnóstico, o relativista e o materialista comuns não conseguem chegar a esse ponto, porque não seguem sua linha de raciocínio com consciência até o fim. Um fim que poderia ser a surpresa da vida deles. Abandonam a fé, a abertura para a realidade, rápido demais, e deixam que a mente se endureça na doutrina. A descoberta do mistério, a maravilha além das maravilhas, não demanda crença, pois só podemos acreditar no que já sabemos, preconcebemos e imaginamos, mas isso está além de qualquer imaginação. Só precisamos abrir bem os olhos e a mente, para que a verdade venha à tona.